Olá amigos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer uma pergunta para vocês, que talvez vocês já fizeram algumas vezes. Você sabe o que é médium ou mediunidade? Hoje responderemos essas questões no programa Caminho da Luz, que foi ao ar do dia 27 de novembro de 2014, com o saudoso Giovannini Santos e a amiga de trabalho Ana Cristina Abrão. Vamos ao vídeo. Tema do Entre Amigos de hoje, nosso bloco de entrevistas, é a missão dos médiuns. Ana, o que vem a ser médium? A palavra médium, como hoje a utilizamos, vem do latim da palavra medium, que significa meio intermediário. Médium é como uma ponte que liga duas margens de um rio, ou como um telefone que permite às duas pessoas distantes se comunicarem. A mediunidade nasce com a pessoa ou é possível desenvolvê-la? Há vários tipos de mediunidade e o livro que mais se aprofunda na sua classificação é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, lançado no século XIX, livro de leitura indispensável a quem se propuser conhecer, estudar e assumir a mediunidade. A mediunidade é a capacidade natural que um ser humano tem de servir de intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual, ou entre os encarnados e os desencarnados. A mediunidade pode ser desenvolvida, mas é preciso que ela já esteja latente na pessoa. E esse dom tem sua base na genética, podendo inclusive ser passado de pai para filho, por herança genética, o que vemos muito acontecer entre os ciganos. A base genética é fator determinante para definir se uma pessoa será ou não médium. Há pessoas que não sabem nada sobre mediunidade, não gostam de mediunidade, mas nasceram médiums. E o dom aflora em algum momento da vida, queira ou não a pessoa. Quando aceita, bem compreendida e bem utilizada, a mediunidade é uma ponte para o céu, pois permite que a pessoa ajude muita gente com o seu dom. Para isso, basta olharmos o exemplo de nosso querido Chico Xavier. Em que consiste a missão dos médiuns? A humanidade convive com a mediunidade desde muito cedo, talvez mesmo desde a sua origem. Qualquer que seja a tribo indígena da Amazônia, tribo na África ou em qualquer outro país, vemos a presença de um feiticeiro, pajé, xamã, outro nome dado ao sacerdote como intermediário entre os vivos e os mortos. No passado, isso sempre existiu também. Assim vemos que em todas as épocas, em todas as culturas, o ser humano sempre cuidou de se comunicar de alguma forma com os chamados mortos, que na verdade nada tem de mortos. Os sacerdotes das tribos sempre foram os especialistas na comunicação com os mortos, porque eles são médiuns. Alguns são clarividentes, outros médiuns de psicofonia ou incorporação, ou ainda médiuns clareaudientes, que veem e escutam os espíritos. Assim, enquanto uns ouvem os espíritos, outros veem e outros incorporam, e com isso servem de intermediários entre os dois mundos aparentemente distantes, mas apenas dimensionalmente. A missão dos médiuns das tribos, os feiticeiros, pajés e xamãs, sempre foi de curar os doentes de todos os tipos, sejam doenças físicas ou espirituais. E para isso eles utilizavam e ainda utilizam plantas, chás, ervas, muitas vezes indicadas pelos espíritos, através de algumas das formas de comunicação mediúnica. Até hoje isso é feito. E também em muitos centros espíritas isso é feito, com os médiuns que recebem receitas de remédios naturais. Antigamente, e ainda hoje em algumas tribos ao redor do mundo, médiuns participam de processos de cura. Aos que dão passe, sozinhos ou em conjunto com espíritos, aos que recebem receitas pela psicografia, aos que operam com bisturis, como faziam Arigó e seus sucessores, incorporando o conhecido Dr. Fritz, ou com facas, bocais de caneta, etc. Há médiuns incorporando espíritos em reuniões mediúnicas, em centros espíritas e assemelhados, atuando nos complicados processos de obsessão, permitindo que os doutrinadores auxiliem na orientação dos espíritos, levando
levando a perdoarem e com isso desfazerem as obsessões. Há médiuns fazendo pinturas mediúnicas, levando muita gente a acreditar na existência dos espíritos. Há médiuns de psicografia, recebendo livros pela mediunidade e levando luz a milhões de pessoas ao redor do mundo. São tantos e variados os tipos de médiuns e em tantos graus diferentes, e todos têm sua importância, fazendo a ponte entre os dois mundos. A missão do médium, para mim, é acima de tudo despertar nas pessoas uma reflexão acerca da sobrevivência do espírito após a morte do corpo. Qual é o objetivo das comunicações, curas, cirurgias espirituais? Todas as comunicações, todas as curas, todas as receitas recebidas, as cirurgias mediúnicas, enfim, tudo isso tem como fim maior o despertar das pessoas para a vida no mundo espiritual. Nosso mundo original, de onde viemos e para onde retornaremos em breve tempo. Os médiuns nos lembram, através da sua mediunidade, mesmo sem que isso seja dito, que somos espíritos e temos mais de um corpo, sendo o corpo físico apenas um deles, e que aqueles que já morreram podem vir até nós para se comunicar, dar mensagens, dar recados, dar conselhos, dar receitas de medicamentos e fazer cirurgias e muito mais. O papel do médium é importante? Extremamente, seja recebendo inspiração dos espíritos ao fazerem uma palestra, seja recebendo sua influência de pensamentos e ideias ao escreverem um livro, seja transmitindo os pensamentos dos espíritos numa reunião mediúnica, seja psicografando mensagens de consolo ou escrevendo livros ditados pelos espíritos. Todas as formas de mediunidade são importantes e servem a um propósito. A missão dos médiuns é por demais nobre, por isso os médiuns precisam manter um razoável equilíbrio psíquico, emocional e também físico. Não precisa tentar ser santo, como muitos tentam e não conseguem. Santo mesmo são poucos que pisam na terra. Se o médium for bom de coração, tiver boa vontade, boa fé e amor para dar, junto com a disciplina, isso já é o suficiente. Mediunidade é sacrifício? Os médiuns normalmente precisam sacrificar uma ou mais noites na semana para o trabalho de intermediação entre os dois mundos. Há médiuns que sofrem perseguição de espíritos maus em função do seu trabalho, e isso às vezes não é fácil mesmo. Médiuns às vezes sofrem incompreensão da própria família, que não aceitam, não acreditam nessas coisas, e ainda sofrem preconceito no trabalho, na escola, e por isso muitos médiuns procuram se esconder e levar duas vidas paralelas, uma para a sociedade, outra na sua casa de trabalho espiritual. Alguns têm uma vida dupla. Não é fácil ser médium. Algumas pessoas têm uma visão fantasiosa da mediunidade e acham que ser médium é legal, que é fácil. Legal só é para os que aceitam a mediunidade e que estudam e que vivem a mediunidade com amor e que se dedicam ao trabalho espiritual. Desequilibrado, o médium se torna presa fácil para os seus perseguidores e podem ser, inclusive, manipulados para prejudicar a casa de trabalho em processo de obsessão. Quando encaramos a mediunidade como missão de verdade e, ao mesmo tempo, como resgate, porque ela também tem esse aspecto, as coisas fluem melhor. Todo médium é um espírito endividado? Sim, quanto maior o grau de mediunidade, mais endividado é o ser que teve então uma oportunidade maravilhosa de encarnar com esse dom para servir ao próximo, para ajudar, para socorrer e com isso resgatar pelo amor e pelo trabalho seus débitos passados, ao invés de resgatar pela dor. A missão do médium é espinhosa, mas é muito bela. Um espírito como Hitler, por exemplo, causa a morte de milhões de pessoas em uma única vida e pode, em outra vida, ser um espírito com alto potencial mediúnico após o arrependimento e ser como Chico Xavier e ajudar milhões de pessoas, o que compensa o mal feito no passado. Apenas um exemplo, já que Chico Xavier nasceu enquanto Hitler ainda era encarnado. O que dizer do médium que ainda não assumiu a sua missão? Se você é médium e ainda não assumiu a sua missão, ainda não compreendeu a sublimidade dessa missão que lhe foi confiada, ainda está em tempo. Ao desencarnar, lhe será perguntado: o que você fez com os talentos que lhe foram dados?
A mediunidade é um talento. Não enterre o seu talento debaixo da terra. Aceite-o, estude-o e utilize-o em benefício próprio e também do próximo. E com isso estará garantindo um futuro bem melhor para você e para a humanidade. Cobrar pelo talento que lhe foi dado de graça? Jamais! A mediunidade não pode virar moeda de troca. Mediunidade é fonte de luz, de amor, de força para o crescimento e a evolução da humanidade. Faça da sua mediunidade a missão da sua vida e da sua profissão o seu ganha-pão. Mediunidade com Jesus é intermediação do amor entre o céu e a terra. Muita paz. Hoje, despeço de vocês deixando uma mensagem de Allan Kardec. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer, se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo.